Senhor Deus, nós nos colocamos como pequeninos diante da Tua presença, para que o Senhor possa nos conduzir, nos instruir à salvação e à clareza das Tuas Escrituras. Nos ensina, meu Pai, a viver ainda mais próximo do Senhor, a vivermos essa intimidade profunda com o Senhor, a Te buscarmos até que nada mais importe nesse mundo, mas que a Tua presença, que a Tua graça, meu Pai, seja o suficiente para que possamos viver nesse mundo, nessa terra, cheio da Tua presença, e para que possamos impactar vidas e que venhamos ir, que a Tua presença ande conosco, que a Tua presença, meu Pai, seja a lâmpada que clareia, que ilumina os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Assim como o Senhor andou com Enoque, ande conosco nesse vídeo, nessa mensagem e no nosso dia a dia. E é o que eu lhe peço. Amém. Vamos falar sobre a dracma perdida. Em Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim: ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher, ela perde a dracma dentro de casa. Ela não perdeu na rua. Ela não perdeu no trabalho. Ela não perdeu quando estava indo na feira fazer as suas compras. Ela perdeu dentro de casa. Ela perdeu algo de valor. A dracma, para quem não sabe, era uma moeda de muito valor. Era como se fosse uma aposentadoria. E ela perde. E ela começa a ficar preocupada. Ela começa a então tomar uma atitude. Ela decide procurar essa dracma que ela havia perdido dentro de sua própria casa. Quando é que uma pessoa perde algo dentro de sua própria casa? Quando ela esquece onde colocou. Quando ela talvez não dá muita importância para aquilo. Ou quando não a utiliza muito. Provavelmente essa dracma deve estar guardada por muito tempo. E quando ela decidiu então fazer uso daquela dracma, talvez ela tenha decidido procurar e lembrar onde havia colocado aquela dracma. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem é que, tendo 10 dracmas, ela tinha 10, mas ela perdeu uma delas. Aí Jesus diz: não acende a lamparina. A primeira coisa que é necessário para que a dracma seja achada é acender a lamparina. E é muito profundo isso, porque a lamparina tem um significado muito profundo. A lamparina representa a presença de Deus. Quando você lê o livro de Apocalipse, quando Deus diz para as igrejas do Apocalipse: se você não se arrepender, eu removerei o teu candeeiro. Em outras versões diz lamparinas. Eu quero que você compreenda e entenda que ela perdeu algo de valor. E quando a gente perde algo de valor diante dos nossos olhos, a gente precisa de algo para clarear. Por exemplo, você está vendo o meu rosto aqui porque a luz está acesa. Eu vou desligar a luz aqui. Ficou escuro. Já dificulta para a gente poder achar alguma coisa, porque está no escuro. É necessário acender a lâmpada. É necessário acender o ambiente a qual estamos, para que possamos achar aquilo que está oculto diante dos nossos olhos. E foi o que ela fez. Ela teve que acender a lamparina. E muitas das vezes é necessário a gente consultar a Deus, pedir direcionamento do alto para que a gente possa achar aquilo que se perdeu. Tem gente que se perdeu dentro de casa. Tem gente que está perdido aqui dentro. E ela começa a varrer a casa. Por que ela começou a varrer a casa? Provavelmente aquela casa estava bem suja. Estava com muita sujeira.
muita informação. Você não consegue se concentrar em achar algo porque tem muita informação ali. E ela precisou começar a varrer. Não tem como você se achar algo na sujeira, porque a sujeira vai esconder aquilo que muitas das vezes é pequeno, porque a moeda era pequena e de muito valor. Nós podemos tirar muitas lições dessa mensagem, muitas lições. Essa lâmpada, essa lamparina que ela acende, representa Deus, representa o agir de Deus. E observa-se que a casa estava no escuro. A casa estava no escuro. Na escuridão, complica. Você sabia que as trevas não podem se achegar onde há luz? Não pode. Porque a luz dissipa as trevas. A luz manda embora as trevas. Por exemplo, o diabo só pode ter acesso à vida de uma pessoa se aquela pessoa está na escuridão. E o que leva uma pessoa para a escuridão? É as sujeiras. Falando de informações, a casa estava suja, ela precisou varrer. Talvez os olhos dela estavam diante de muitas informações ali. Provavelmente deve estar muito suja aquela casa. E nós estamos vivendo hoje num século da informação, é muita informação. E tem gente que não está se achando diante de Deus. Tem gente que não está conseguindo se conectar com o Pai. Não está conseguindo acender a luz. A escuridão é muita. A escuridão está fazendo ela não conseguir ter acesso à tomada que liga a luz. A escuridão cega. Eu não sei se você já tentou andar no escuro, mas a escuridão deixa a gente sem rumo. A escuridão deixa a gente sem foco, sem propósito. A escuridão é terrível. Eu quero, irmão e irmã, você que está me assistindo hoje, te encorajar a acender a luz. Talvez você esteja procurando algo de valor, mas você não está conseguindo encontrar. Primeiro você precisa acender a luz. Precisamos acender a luz. Depois, nós precisamos varrer. Tirar aquilo que não presta. Fazer uma varredura. Para a gente poder achar aquilo que a gente perdeu de valor, a gente precisa arrumar a casa. Sabe o que ela começou a fazer aqui? Ela começou a varrer a casa. Ela começou a arrumar a casa. Aí ela vai encontrar. E quando ela encontra, sabe o que ela faz? Ela vai chamar as amigas. Primeiro ela deu conta que perdeu. A pessoa precisa cair em si, né? E ver que perdeu algo de valor. E depois ela precisa acender a lâmpada. A lâmpada é a presença de Deus. A lâmpada é o que faz você deixar de ser um ignorante, abrir a visão, expandir os seus pensamentos, não ser um alienado, porque se você é um alienado ou um ignorante, você não vai conseguir organizar os seus pensamentos, porque a ignorância ela cega o entendimento, ela cega a mente, os olhos espirituais. Primeiro acender a luz, deixar a ignorância de lado, o preconceito de lado. E a segunda coisa é começar a arrumar. É começar a pôr a casa em ordem. Depois você vai achar aquilo que você tanto busca de valor. Aquilo que você já buscou no mundo e não achou. Aquilo que você já buscou nas redes sociais e não achou. Tem gente que está procurando essa moeda em muitos lugares, mas está dentro de casa. Está na sua intimidade. Tá quando você fecha a porta do quarto. Nós não estamos falando, entenda isso, de uma casa física. Jesus aqui está se referindo a uma casa espiritual. Essa casa somos nós. Quando ele diz, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas. É muito forte. Quando você encontra aquilo que você tanto procurava de valor, que é a presença de Deus, não tem como você não se alegrar. Não tem como. Você se alegra. Aí ela diz aqui, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
É impossível você não chamar os amigos, os parentes e dizer assim, se alegre-se comigo, porque eu encontrei aquilo que eu tanto procurava. A presença de Deus, gente, é algo que o dinheiro não compra. É algo que os prazeres que o mundo nos propõe não compra. É muito forte. Aí Jesus vai dizer no verso 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Primeira coisa, você tem que dar conta que você perdeu. Tem que cair em si. Pô, eu perdi, cara. Perdi aquilo que é de muito valor. Eu perdi, eu preciso achar. Segunda coisa, ninguém acha nada no escuro. Você precisa acender a luz. Você precisa acender a luz. E terceira coisa, começa a pôr tudo em ordem. Vira a casa, se possível for, do avesso, meu irmão. Vire a casa do avesso. Mas encontre. Enquanto você não achar, você não sossega. Põe em ordem. Põe a casa em ordem. Varre. Limpa. Joga o que tem que jogar fora. Que é lixo, joga fora. Aí sim. Você vai estar pronto para ter essa experiência viva com Deus. Glória a Deus. Que a presença de Deus seja derramada sobre nós. Que aonde quer que você esteja, não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, mas é algo muito forte. É impossível você não se impactado com essa mensagem. É muito forte. É muito profundo. Se você permitir essa mensagem entrar dentro de você, e você seguir a risca o que está aqui, você vai ter uma experiência viva, única com Deus. Eu espero que você consiga ter essa experiência viva com Deus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Curte aí o vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. E compartilhe com uma pessoa que queira estudar a Bíblia ou ter uma experiência a mais com Deus. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.